Oxente, meu rei! Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara em Pauta. Comecei aqui fazendo essa brincadeira porque hoje o nosso Câmara em Pauta vai homenagear os nordestinos, principalmente a comunidade nordestina de Guarulhos, que é bastante populosa, já que no dia 8 de outubro se comemora nacionalmente o Dia do Nordestino. Então a gente vai falar um pouco das influências do Nordeste aqui em Guarulhos, da cultura nordestina aqui em Guarulhos, da formação da cidade, afinal de contas muita migração aconteceu para cá, principalmente depois aí da construção da rodovia Presidente Dutra, da instalação das indústrias e, claro, questões árduas que envolvem aí o nordestino, como o preconceito, a injúria racial, a falta de emprego, que isso é um mal que atinge a todos, mas também atinge o nordestino em particular. Então, esse é o tema que a gente vai debater aqui. Eu recebo E olha, na bancada hoje aqui para discutir com a gente, para debater com a gente, 3 nordestinos, por isso que eu fiz o sotaque aqui, não vai ser igual ao deles nunca, né? O deles é de nascença, é de convivência. Recebo aqui mais uma vez nosso amigo e praticamente sócio da TV Câmara, que eu sempre brinco com ele, o baiano Elton Soares de Oliveira, historiador. Elton, seja bem-vindo a mais um Câmara em Pauta. Legal, um prazer sempre estar aqui com vocês todos, né, com a cidade de Guarulhos também, e com esses 2 monumentos, vamos dizer assim, da história dos nordestinos em Guarulhos, né? Monumentos que eu vou apresentar agora. Com a gente o paraibano Bosco Maciel, poeta, folclorista e, como diria Silvio Caldas, Luiz Caldas, aliás, cantador, né? Batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador. Poeta, folclorista e cantador. Bosco Maciel, bem-vindo ao Câmara em Pauta. Bosco. Eu que agradeço o convite, Leandro, porque a gente vai falar, não é, sobre a vida nordestina aqui na cidade de Guarulhos. É um assunto muito palpitante, não é? E você chamou o Elton, o nosso amigo aqui, o Nelson Seabra, e eu para tratarmos desse assunto. Creio que corresponderemos pela nossa origem. Muito. E também com a gente o piauiense Herbert Seabra, que é aí presidente do Conselho Municipal de Participação da Comunidade Nordestina. Herbert, obrigado por ter vindo ao programa também. Obrigado também. A gente queremos agradecer, depois de muito tempo, que a gente, há 16 anos que tentaram nos calar aqui em Guarulhos, mas agora estamos voltando com essa proposta que tem da gente apresentar na cidade e o sonho nosso que é a volta da Semana Nordestina. A gente boicotaram tudo para nós aqui, mas agora a gente sabia que a própria Câmara está abrindo as portas para que a gente possa expor, voltar à nossa cultura, voltar à nossa tradição. Então isso é muito bom. Não é possível uma cidade que nós temos 400 mil nordestinos e tentaram nos calar. Mas agora estamos com a voz ativa. Semana Nordestina, a gente vai falar disso aqui no programa. Você disse quase 400 mil, pelos números que eu tinha aqui, inclusive passados aqui pelo deputado Gileno Gomes, depois a gente vai ver. Inclusive, tem uma estreia de um quadro aqui no Câmara em Pauta com a presença dele e de mais um amigo nosso da OAB. Ele disse que são 8 milhões, mais ou menos, de nordestinos no estado de São Paulo e 450 mil em Guarulhos, praticamente 1/3 da população. Deixa eu só lembrar quem assiste aqui ao Câmara em Pauta que para participar do nosso programa é muito fácil, você pode encontrar as redes sociais da Câmara, facilmente são acháveis pelo seu site de pesquisa predileto. Entra lá, a gente tem Facebook, tudo, participe com a gente, ou então manda um e-mail aqui pra gente, camaraempauta@camaraguarulhos.sp.gov.br. Elton, rapaz, quanto nordestino tem aqui, como é que isso aconteceu? Como é que foi a formação dessa comunidade imensa aqui em Guarulhos? Então, acho que para a gente dar uma contextualizada, né, na questão histórica, nós temos um período de Guarulhos que vai de 1860 até mais ou menos o início do século XX, que vai predominar a migração de italianos, principalmente, e espanhóis, alemães, japoneses e tal, né? E a partir das grandes obras que começam aqui em Guarulhos, aí começam a chegar muitos nordestinos para trabalhar nessas obras, né? A primeira grande obra e a maior obra que São Paulo vai receber Guarulhos é a construção da represa do Cabo Sul. Então envolveu muito trabalhador mesmo e possivelmente muita gente tem vindo do Nordeste. Depois a instalação do trem da Cantareira, que ligava um ramal que ligava do Parque Dom Pedro até Guarulhos. Isso também demandou muita força de trabalho. Depois nós vamos ter o Padre Bento, 1931, que também já é um grande empreendimento. E por fim a Dutra. Quer dizer, a rodovia que a gente chama aqui de Dutra, mas que é a BR-116, que vai facilitar o acesso de toda essa gama de gente do Nordeste, que a BR-116 ela liga o
o Brasil, o Nordeste até o Sudeste. Então ela corta por Guarulhos, né? E ela vai demandar muita força de trabalho. E também ela é um corredor para receber esse povo. E Guarulhos é beneficiado com um trecho imenso da BR-116. O processo de industrialização de Guarulhos, onde essa massa que veio trabalhar na base aérea, que veio trabalhar na Via Dutra, ele vai permanecer por aqui e vai se estabelecer no entorno da Via Dutra, onde quando começa a abrir os loteamentos, você pegar os loteamentos mais antigos de Guarulhos, assim, maciçamente, são de 1950, né, quando Guarulhos está no período, que é o período que a gente chama de desenvolvimentismo, né? Então você tem o Juscelino investindo em Brasília e o capitalismo também se expandindo pela região metropolitana de São Paulo. Então é aí que nós vamos ter a partir de 1980, por exemplo, 73% da população de Guarulhos era de migrante, de gente que veio para cá, de imigrante que veio trabalhar aqui, né? Então nós só tínhamos 27% de guarulhenses que tinham daquele período, que vinham do período do ciclo do tijolo cozido, né, que a gente fala, que é os italianos, espanhóis, alemães e tal. Então nós vamos ter 73% de pessoas que vêm trabalhar aqui na cidade. A chegada desse povo é um pouco já da nossa história, né, dos nossos pais, dos nossos avós, né? Meu pai, por exemplo, minha mãe chegou aqui e foi trabalhar no Parque Secap. O meu pai, né, era pedreiro e tal, né? O Secap começa em 68 e ele veio exatamente para trabalhar na obra da construção do Parque Secap. E por aqui a gente permaneceu, né? Deixa eles falar um pouquinho, senão conseguiu eu fixar isso. tomo Não, conta é que esse aqui. assunto é bem legal mesmo, até depois Essa pra gente contextualização. debater como, se isso ainda acontece hoje, esse tipo de migração, depois a gente vai falar um pouco mais disso, porque as coisas mudaram muito, né? Há uma desindustrialização, há uma falta de emprego, talvez se a busca era por trabalho, hoje como é que tá, se há ainda motivação, todas as questões pra gente debater durante o programa. Bosco, você teve até o ano passado à frente de um projeto que talvez seja um ícone em Guarulhos, que era a Casa dos Cordéis, que infelizmente, por enquanto, a gente espera que seja por enquanto, não está mais funcionando, mas eu queria que você falasse um pouco do projeto que você teve e o legado que deixou aqui para a cidade em termos de cultura nordestina, porque era um polo cultural nordestino inegável, né? Perfeito. Leandro, eu sempre achei que nossa cidade de Guarulhos, que eu estou aqui desde 1970 também, né? Eu vim pela BR-116, pela Viação Brasília no ano... Vocês vieram juntos aí. Ele mora no Secap. Eu morei no trabalhou Secap, para fazer o prédio dele. Tudo vizinho. Condomínio Paraná, Parque Secap, né? Então, e com a minha chegada aqui, eu vim inicialmente para São Paulo, né? São Paulo, e em 1970. Em 1974, comprei um apartamento no Parque Secap e fiquei lá e casei com a Marli, né? E junto dela nós constituímos os nossos filhos e aí sim iniciamos uma atividade social muito forte dentro da cidade de Guarulhos. No momento era atividade puramente social. Eu cuidava de uma equipe de futebol de salão, né? Que depois virou um clube grande que chamava-se AD Paraná, Associação Desportiva Paraná. Isso foi até meados dos anos 80, não é? Depois eu trabalhei em movimento espírita e nós construímos creches e asilos, né? Tínhamos grupos que trabalhavam fazendo atividades. Eu sou espírita e dentro do movimento espírita trabalhávamos fazendo essas construções. Até que em 1994 encontrei o poeta Castelo Hansen, né? Então é o nosso poeta maior, aqui na Biblioteca da Monteiro Lobato. E iniciou-se minha incursão na cultura da cidade. Eu, como trago, né, toda esta carga folclórica do Nordeste do Brasil, principalmente com a formação dos cantadores nordestinos, né? E eu tinha de soltar isso tudo, desembuchar este conhecimento folclórico, e foi isso que eu comecei a fazer. E aí você perguntou da Casa dos Cordéis. Foi o decorrer desse trabalho, com o tempo, né, atuando dentro da cultura da cidade, que no ano de 2005, depois de várias investidas, querendo guardar meus acervos, meus figurinos, tudo que andava pelos quintais por aí afora. Já não tinha mais lugar onde colocar. Não tinha. Quantas vezes eu peguei cachorro boneco meu dentro da boca de cachorro andando para lá e para cá. E me dava um desespero, né? Que eu tinha um bonequinho, eu chamava ele Dedé, era pequenininho. E um dia eu cheguei lá, rapaz, tem alugado uma oficina, um cachorro, um budogão lá, andando para lá e para cá com o meu cachorrinho no dente, né? E eu fiquei doido, né? Mas tudo bem. Aí foi passando até que descobri, no Gopoúva, né? Eu e a dona Nena, uma moradora do Gopoúva,
Eu quero mandar um abraço para a dona Nena e a família dela, né, ali no, em frente a nossa, aquela Paineira. a paineira grande ali, não me deu uma força danada. E embaixo do guarda-chuva, eu e ela saímos à procura do proprietário da pós, seria a Casa dos Cordéis, aquele casarão. Encontramos, a família Nader recebeu-me muito bem, eu tenho este registro, né? E confiaram a mim a locação daquela casa. Muito bem, isso foi em 2005 e de 2005 até o ano passado, 2016, atuamos na Casa dos Cordéis. Dentro da Casa dos 11 Cordéis... anos, portanto. 11 anos de trabalho. Mas foi muito bom para a cidade de Guarulhos, Leandro. Eu digo para você que as atividades culturais que desenvolvíamos lá incorporou tanto a classe artística, que eu sempre falo, né? Guarulhos é um celeiro cultural do Brasil, tanto a classe artística de nossa cidade, como artistas do Brasil todo passaram, desde do Amazonas até a outra ponta no Rio Grande do Sul, cidade de Caxias do Sul. Vinha artistas, todos artistas populares que traziam seus talentos os mais diversos e faziam aquele Brasil acontecer nos quintais da Casa dos Cordéis. E assim nós tínhamos exposições... Fez um centro popular ali demais. Absolutamente. Né? Eu botei até um escrito na frente, aqui mora o Brasil, pela característica, né? E nós tínhamos a característica Mambembe, porque eu sou um dos seguidores do que seguia Ariano Suassuna, que é a cultura do Mambembe, né? E a Casa dos Cordéis tinha este retrato. E recebemos tanto grupos grandes como Mauaca, até cantores de restaurante, e todos recebiam o mesmo tratamento. A gente fazia a divulgação, recebia da melhor forma, procurava dar um melhor som, e assim nós servimos ao Brasil. Eu cheguei, Leandro, a contar... E a gente espera que o projeto volte, viu? Sim. Só para concluir, cheguei a contar, passaram por lá mais de 400 artistas do Brasil todo. Não é? Legal. E esses 400 artistas chegavam aqui, eram acolhidos pela cidade de Guarulhos e levavam a informação de nossa cidade por esse Brasil afora. Então você tem razão, realmente a história da Casa dos Cordéis marcou, né, por um período a formação da nossa cultura popular guarulhense perante o Brasil. É um baita legado. Depois a gente vai falar sobre o projeto, se ele vai voltar, se ele não vai. Tá. A gente vai entrar mais nisso a fundo daqui a pouco no próximo bloco. Antes, quero ouvir o Herbert. Quero que você fale um pouco do Conselho, Herbert. O que é, qual era de atuação desse Conselho aqui na cidade? Muito bem. O Conselho dos Nordestinos é uma luta nossa antiga desde a primeira Semana Nordestina. A Semana Nordestina, ela nasceu a hora que nós criamos o Viaduto da Penha, passando para cá, aquele viaduto lá, um viaduto que a gente ajudou a construir. E ali, em homenagem ao trabalho da gente, poucas pessoas sabem disso, que é o Viaduto dos Nordestinos. Ali foi o antigo governador Paulo Maluf que fez, porque só trabalhava nordestino lá naquele viaduto. Não está escrito na história, você precisa até... O pessoal tem medo, mas é uma grande verdade, eu não posso negar isso. Porque era quando a Ponte Grande, né? Da Ponte Grande, O viaduto da Ponte Grande, na divisa da Penha, era só de madeira. Madeira, você passava lá, dava até medo. E aí a gente foi lá com o governador e mostramos a vergonha que tinha ali na entrada de Guarulhos. E aí ele abriu espaço para as construtoras e todo o pessoal, ele disse, eu quero, já que foi um pedido do pessoal nordestino que morava ali, eu morava numa pensão ali na Ponte Grande, e ele disse, está aberto vaga para aquele conterrâneo que tiver e tiver a fim de trabalhar, está aberto. E a gente, largamos o pau para fazer aquele viaduto lá. E aí foi dado em homenagem, é tanto que escrevem, eu já mandei dizer várias vezes, tanto da Prefeitura de São Paulo, Guarulhos escreve de um jeito, São Paulo escreve do outro jeito. Ele põe viaduto dos imigrantes nordestinos. Então tem que dizer para ele que nordestino não é imigrante. Nós somos migrantes. Né? E aí tá bem grandão, já mandei arrancar, mas os caras continuam do mesmo jeito. E daí começamos a fazer, foi quando a gente fez a Semana Nordestina, né? É longa a história, a gente tinha uma turma de candidatos aí, a gente, vocês são candidatos, são nordestinos, vamos juntos, montando aí, fomos atrás, né?
já morreram, a Luzanira, o Ribamar, seu Alain, o Luna, todos, né, até esses dias agora comecei a escrever a história deles. Mas foram amigos que, falava para eles, vocês são candidatos, luta por nós, né? Mas é muito difícil, tal. E aí nós montamos o projeto de lei, criando a Semana Nordestina. E fomos passando, eu trabalhei em vários lugares, trabalhava em fábrica, trabalhei em sindicatos, tal. Não deixava cair a peteca, até que conseguimos do prefeito Neftalhos, 1979, que foi a primeira Semana Nordestina, e trouxe Mael Ramalho a Guarulhos, aqui na Praça Getúlio Vargas, a gente fez. E ali começou o nosso trabalho, né? É longo, mas vamos... Então, vocês estão com projeto para voltar com a semana. A gente vai falar mais disso depois. E aí, na volta do intervalo, eu quero que você fale da atuação do Conselho mesmo. Que você não me falou, hein? Fugiu da minha pergunta. Eu tinha que dizer o começo, né? Precisava falar. É só para não estourar meu bloco, porque ele é muito grande, para não ficar muito grande, né? Um blocão gigantesco, até para a gente dar dinamismo ao programa. Eu vou fazer aqui uma pausa. Na volta, então, você me explica da atuação do Conselho. Sim. Eu quero ouvir o deputado Gileno Gomes falando da criação da Frente Parlamentar dos Nordestinos. Ele criou, né, como deputado estadual, ele tem até um material para a gente mostrar aqui, foi convite de lançamento, ele criou em agosto recentemente, então, mais um organismo na briga de vocês, na luta de vocês, e aí a gente vai ainda tocar o programa aqui, sabendo se a migração continua, sabendo se a Casa dos Cordéis vai voltar, combinado? Tudo daqui a pouquinho, então, logo após o nosso intervalo, já voltamos. O cadastramento biométrico já é obrigatório em Guarulhos. Isso significa que todos os eleitores devem comparecer às unidades da Justiça Eleitoral para fazerem a revisão de seus dados e também a coleta das suas digitais. Aquele eleitor que não comparecer terá o seu título cancelado, o que gera uma série de transtornos, como, por exemplo, tirar CPF, passaporte, obter empréstimo em bancos públicos, fazer matrículas em estabelecimentos oficiais de ensino ou mesmo inscrição em concurso público. Então é muito importante que todos compareçam. O atendimento é feito por agendamento pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E o eleitor não deve deixar para a última hora, ele deve comparecer o mais breve possível, porque normalmente no final nós temos muitas filas. Agora, lembrando que aqueles eleitores que já fizeram a biometria, isso está inscrito no título eleitoral, eles não precisam comparecer novamente. Vem para a biometria e não deixe para a última hora. Não pode faltar ninguém. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Legal, Câmara em Pauta está de volta, então hoje a gente está falando aqui das tradições nordestinas, das influências das culturas nordestinas aqui em Guarulhos. Como disse aqui a Carol, minha assistente de produção, título dado ao programa pelo nosso produtor Alessandro, O Nordeste é Aqui. Um belo título para esse Câmara em Pauta, é verdade. A gente recebendo aqui o Elton Soares de Oliveira, que é historiador, o Bosco Maciel, que é poeta, folclorista e cantador, já diria Luiz Caldas, né? Você tem que sempre lembrar, porque gosto muito de Luiz Caldas, viu? E o Herbert Seabra, que é presidente do Conselho Municipal de Participação da Comunidade Nordestina. Aliás, Herbert, agora sim, o que é o Conselho? Vamos falar um pouquinho da atuação do Conselho. Muito bem. A gente pegou, já que estamos aqui numa casa legislativa, com o período que a gente montamos a Associação dos Nordestinos, eu tinha vários vereadores aqui e eu lancei um desafio, né? Eu não esqueço, eu tinha até um amigo meu, que foi vereador, amigo de todos nós, o Jonas. Jonas, ele é nordestino, é baiano, né? Campina Grande da Paraíba. E aí ele falava assim, eu estou aqui no partido, todo mundo é sindicalista, você é sindicalista, pessoal, e você o quê? Aí eu disse, mas rapaz, diga que você é nordestino, vá para a rua e tal, que você... é mesmo, Seabra, tal, ele é um grande amigo meu. Aí ele saiu na rua e tal, e aí a Câmara elegeu 8 vereadores nordestinos aqui. Cada um que ela disse, eu vou trabalhar para quem não eu vou votar, mas vamos votar e provar para todo mundo que o Nordeste está vivo aqui. Vá lá e na hora que você estiver pedindo voto, diga que é nordestino. Aí nós elegemos uma bancada grande, né, de vereadores. Foi em que ano? Aí no dia da... Qual foi o dia que está aí? É que eu sou ruim para data. Aqui do Conselho. Do Conselho não tenho aqui, vou buscar aqui, vou buscar na pesquisa. Eu sou ruim de data, né? Mas o pessoal, ele foi feito, eu acho que foi em 86, mais ou menos. Eu sou ruim, não sou igual o professor aí que é decora, o Elton, que decora. Que sabe mas tudo. Mas foi onde elegeu um grupo, elegeu o Naldo, elegeu, né, vários vereadores a primeira vez, tudo naquele calor e tal. E até o chique saiu por aí candidato. Mas essa é o começo da história. E aí nós fizemos o Conselho. O Conselho, demos posse, a Elba Ramalho, de novo, a gente teve aqui já na posse, foi feito lá na Damastor, do Conselho, já aqui pertinho, já no antigo prefeito, né? E aí a gente fizemos um baião de 2, que foi a inauguração. Após a inauguração do Conselho, a Elba Ramalho veio, fez um show e foi uma festa muito bonita e criamos o Conselho. E aí, por causa... A lei que eu tenho aqui é de outubro de 2006, é isso? Não, 2006, porque depois de 10 anos... Aqui estadual, não achei exato, municipal. O Conselho Municipal de Guarulhos, né? Que tem o Conselho Estadual, tem o Conselho Municipal, né, de Guarulhos. Nós fizemos primeiro municipal, depois eu fui para o Estado e com um grupo de deputados nós criamos o Conselho Estadual. Hoje está incorporado o governo do Estado, tem um grande trabalho lá, no qual eu fui um dos primeiros diretores lá. Mas em Guarulhos, aí aconteceu a política na cidade. E o pessoal misturaram, devido eu ser assessor de um vereador na época, e aí eles queriam que eu renunciasse às minhas tradições por causa da política. Eu disse que não ia fazer isso, entendeu? Eu disse que não ia porque eu estaria negando a mim mesmo. Então, se quisesse fazer, vocês estão negando a um povo, mas não a mim. Agora, retaliar a mim, vocês podem retaliar, tirar cargo, tirar tudo, mas deixa o povo com as suas tradições. E aí cortaram a Semana Nordestina e cortaram o Conselho, né? Mas hoje o Conselho existe. Sim, aqui. Agora o Conselho está voltando, nós estamos com o edital agora para fazer a nova renovação do pessoal do Conselho, aonde vão estar fazendo a Semana Nordestina e na comemoração dia 13 de dezembro, que é aniversário do Luiz Gonzaga, aí a gente está lançando o novo Conselho
em Guarulhos. Então tomara que volte tudo. E também, se você quiser procurar um órgão estadual, que foi criado recentemente para também defender os direitos aí dos nordestinos, e também com relação à cultura e tudo mais, existe agora a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Comunidade Nordestina do Estado de São Paulo. Quem fala para a gente sobre isso é o deputado Gileno Gomes, que explica agora no nosso novo quadro aqui no Câmara em Pauta, o Conexão Câmara. Olá, Leandro, da Câmara em Pauta. Estamos aqui para falar qual a finalidade da Frente Parlamentar de Apoio ao Povo Nordestino. Eu, como presidente, tenho que estar encaminhando e tratando com os conselhos municipais da cidade do estado de São Paulo, tendo em vista que o estado de São Paulo tem 8 milhões de habitantes descendentes nordestinos e na cidade de Guarulhos, aproximadamente 450 mil habitantes descendentes do povo nordestino. Então, a gente está encaminhando e junto com o Conselho Municipal de Guarulhos, que o presidente é o Seabra, e também implantando na cidade que não tem, tratando de que forma pode implantar os conselhos na cidade, para a gente estar falando e encaminhando as questões da cultura do povo nordestino, eventos e várias demandas que a população tem ansiedade de participar e muitas vezes não tem os eventos, tem cidade que não tem um conselho. Então a finalidade da Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é encaminhar. E a gente também vai estar convidando também a todos para participar da próxima reunião da Frente Parlamentar, para a gente estar discutindo e ver de que forma é melhor para a gente estar encaminhando esses eventos da cultura do povo nordestino em cada município. Legal, Conexão Câmara, hein? Novo quadro aqui do nosso Câmara em Pauta. A gente vai aproveitar, viu, senhores, a partir de agora, toda edição que for cabível, né, for possível, aproveitar a participação, já que na bancada nós temos um limite de 3 e não dá para trazer todo mundo que a gente quer, mas quem não pode estar aqui presente pode mandar o seu vídeo aí por celular, esclarecendo algumas questões para a gente pelo menos poder acrescentar aqui ao debate, enriquecer o debate. E aqui falou com a gente o nosso Gileno. E olha aqui, ó, vou aproveitar para mostrar aqui, ó, a artezinha do convite, quando ele foi lançar aqui, ó, o convite para o lançamento da Frente Parlamentar, e fez um folder também, um folder muito bonito, abre aqui, tem toda a história, tem bastante coisa aqui, ó, muito legal o desenho do folder também, então bastante bacana aí. Elton, vamos voltar naquela questão da migração, hoje como é que está essa questão? Ainda acontece hoje? Acontece. E o que a gente poderia pegar, talvez historicamente falando, por exemplo, até 1960, Leandro, o Brasil tinha 80% de pessoas morando no campo e 20% morando nas cidades. E hoje nós temos exatamente ao contrário, quer dizer, você tem 80% da população morando nas cidades e 20% morando no campo. Desse processo, que é um processo intenso de renovação de força de trabalho, ele se dá também por esse processo de migração, né, de migração nacional, né? Então, outro dia eu estive numa escola e aí eu estava contando uma história lá da cidade de Guarulhos, né? E eu estava falando de pontos, né? Aí daqui a pouco levantou um cara assim muito nervoso, falou, mas tudo que você está falando aí, eu não sei onde que é. Eu falei, mas o que você faz aqui na cidade? Ele falou, olha, eu trabalho de domingo a domingo, moro no Jardim São João e todo dia eu vou para a Vila Galvão. Aí eu perguntei, você vem de onde? Ele falou, vim da Bahia. Quer dizer, o cara veio da Bahia, não conhece nada, mas era uma sala de EJA. Todas as pessoas tinham chegado para cá por volta de 1 ano, 2 anos, morando aqui no Jardim, no Picanço, né? Jardim Flor da Montanha. Então tem uma migração que renova constantemente, né? E não é com a mesma força daquele período, que é da década de 70, né? Que Guarulhos chegou até 73% de imigração nacional. Mas a migração, né? ainda mantém aquela raiz de busca pelo trabalho, hoje a razão é outra, sei lá, aprender, a conhecer outras coisas, ter outras experiências. Então, tem um livro, até acho que vocês, o título de vocês é muito feliz, né? O Nordeste aqui, é um livro de um título de um livro de um cara que escreveu um livro ali na nitroquímica em São Miguel, né? A razão pelo que os nordestinos vinham para cá não era só trabalho.
era também pela questão da busca de saúde e educação dos filhos, principalmente. Os meus pais nunca faltou trabalho para eles onde a gente morava. Nós tínhamos uma pequena terra, minha mãe era costureira, meu pai era lavrador. A questão do trabalho até que, de certa forma, para a minha família estava resolvido. Mas o que não estava resolvido era a questão do atendimento à saúde e à educação dos filhos. Quem quisesse educar os filhos no Nordeste na década de 70, 60, ele tinha que sair para um grande centro. Aí era muito pesado, né? Então, a busca era por trabalho também, por sobrevivência, mas também por recursos básicos como a saúde e a educação, né? Que é muito precário no interior do Nordeste. Agora, hoje Porque nós hoje, temos um se for tipo por de... emprego, a gente não vai para lugar nenhum do país, né? Você não Também. está encontrando emprego em lugar nenhum, né? Então, Agora, o que nós temos hoje um sistema de trabalho, um sistema de migração sazonal, né? Você vem, trabalha aqui na colheita do café, nas grandes fazendas também, tem muita gente, e na indústria também, corte de cana e tal. Você trabalha 6 meses e volta depois. Aí você faz a sua roça, espera ela colher, aí você volta de novo. Então, aquele modelo... Hoje se fala no movimento pendular, né? O vai e vem, não é isso? É o vai e vem. Então, mudou muito isso, né? Porque antigamente, às vezes, as famílias vinham e ficavam 2 anos, 3 anos. Isso desestruturava a família, né? Então, hoje tem muito esse modelo de você manter a família no Nordeste. Vem, trabalha, acumula, volta, depois volta de novo. E aí você mantém o equilíbrio, né? Até porque os empregos agora não duram a vida toda, né? Também, Exatamente, até os próprios empregos estão efêmeros. Bosco, eu preciso aqui chamar mais um intervalo, mas na volta, então, vamos guardar esse suspense para depois do intervalo. A Casa dos Cordéis voltará ou não? Você vai dizer pra gente depois do intervalo, tá bom? Legal, combinado? Pausa então e já voltamos. Quero parabenizar vocês que fazem a TV Câmara, vocês que levam a informação para o guarulhense. É extremamente importante levar ao cotidiano da política, do legislativo, do executivo, o que cada um desses atores está fazendo para melhorar a cidade de Guarulhos. Então, vocês são um motivo de orgulho para cada guarulhense para levar essa informação de forma qualificada. Eu acompanhei de perto todo o processo evolutivo da TV Câmara e realmente hoje vocês são um canal de primeira. Parabéns! Do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e faça seu agendamento. Não pode faltar ninguém. Acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Todas as terças e quintas, a partir das 5 para as 2 da tarde, a TV Câmara Guarulhos inicia a transmissão ao vivo com flashes e entrevistas com os vereadores, além, é claro, da íntegra dos debates e votações da Casa Legislativa. Exerça sua cidadania e acompanhe os trabalhos parlamentares. Sessão ordinária, toda terça e quinta, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu amamento. Eu amamento. Eu amamento sempre. Eu também amamento. Quem incentiva também amamenta. Por isso é importante formar parcerias e criar um ambiente favorável para que as mães amamentem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar, ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você.
Muito bem, Câmara em Pauta de volta, bate-papo muito gostoso, não dá nem vontade de parar o programa aqui para chamar o intervalo, mas é uma necessidade, né, infelizmente, mas não dá nem vontade, porque o bate-papo está muito bom aqui hoje sobre a cultura nordestina aqui em Guarulhos. Título do programa, o Nordeste é aqui, então você seja bem-vindo, se você chegou agora nesse último bloco do Câmara em Pauta, aproveite esse finalzinho que ainda tem coisa bacana para a gente falar aqui no programa. Antes de ir para o intervalo, Bosco, eu disse que ia dar a palavra a você, queria que você falasse para a gente sobre a Casa dos Cordéis, ela voltará ou não? E sei que você tem um puxão de orelha para dar no nordestino aqui de Guarulhos, né? Eu vou começar pelo puxão. Pelo puxão? Então vamos lá. Pelo puxão. Como diz o Dominguinho, por ser de lá, né? Eu sou de Cajazeiras, sertão da Paraíba, né? Então tem toda uma história de uma cultura nordestina que está impregnada dentro de cada um que é migrante, como o Seabra falou, que vem para aqui, para o sul. E eu estou neste contexto. Então, eu, como lido com muitos nordestinos, Leandro, percebo, não é, que dentre esses nordestinos a cultura está, não é, emergente, ela está sempre no topo, mas eles não manifestam. Então, no meio de um porteiro de um prédio, por exemplo, dentro de um porteiro de um prédio, está um grande cantador, muitas das vezes, está um grande violeiro ou mesmo um grande aboiador, não é? E o gibão de vaqueiro que ele trouxe ou está no fundo de um guarda-roupa, não é? Ou nem trouxe, com vergonha. Eu acho que não podemos fazer isso. O Brasil precisa sim da cultura nordestina expressada exatamente pelo seu povo, esse povo migrante que vem para Guarulhos, né? Aproveitando essa deixa, cito, por exemplo, os grandes nomes nordestinos. Ariano Suassuna, que nos deixou recentemente, não é? Mestre, um grande mestre. Um homem que deixou uma lacuna muito grande, não é? E nós temos também, isso eu faço questão de citar, ícones da nossa história nordestina. Tivemos no passado o Antônio Conselheiro como um missionário, depois veio o Padre Cícero e recentemente tivemos, por 100 anos de trabalho missionário, o Frei Damião. Então, eu estou sempre em minhas crônicas pela internet, não é? Citando e cobrando o Papa Francisco que o beatifique, pelo amor de Deus. Rapaz, pode beatificar, viu, Padre Francisco? Papa Francisco, se o senhor está me ouvindo. Porque Frei Damião é o santo nordestino, não é? É aquele homem que eu, por exemplo, andei com o papai em muitas das missões, ele acordava às 4 horas da manhã e já vinha puxando aquela procissão de gente, começava a confessar 8 horas da manhã até 8 da noite. E se chovia, ele mandava parar a chuva, que eu vi, né? Então, essas coisas são a nossa história, a cultura nordestina. E eu tinha, desculpe-me, a necessidade de falar isso para acordar os nordestinos que estão em Guarulhos, 450 mil, né, Elton? De forma a valorizarmos aquilo que é próprio do Brasil, que é a cultura nordestina. Indo para a sua pergunta, para concluir, a Casa dos Cordéis, sim, ela está viva, ela está latente, só não tem um espaço físico por enquanto, mas muito brevemente estaremos trazendo artistas de Guarulhos e de todo o Brasil para seguirmos a nossa missão, que é a cultura brasileira, a cultura popular do Brasil, com um forte foco dentro de nossa cidade. Perdoe-me, Leandro, mas eu devo dizer que uma das grandes lutas minhas, porque o espaço existe, é transformarmos nossa cidade de Guarulhos em um polo cultural dos mais importantes do Brasil, não é? Cidade polo cultural, geradora de cultura e de fazeres culturais. Temos desta condição pelo celeiro cultural imenso que temos em nossa cidade e pela influência da nossa formação em festas populares que estamos aqui a 1000 por hora. Era isso que eu tinha Você sabe que, às vezes eu ando pela rua e eu noto que, às vezes, o próprio guarulhense é um pouco descrente da cidade de Guarulhos. E eu acho que ele não sabe, às vezes, o potencial que esta cidade tem para tudo, econômico, financeiro, cultural, turístico, de lazer. Então, aquela tal coisa, né? Santo de casa não faz milagre, às vezes. Então, por morar aqui, às vezes a pessoa desdenha da própria cidade, ou não leva muito a sério, ou acha que não vale muito a pena. E eu noto isso, infelizmente, com muita tristeza, porque Guarulhos é uma cidade de um potencial gigantesco em muitas áreas. Eu acho que o guarulhense precisa descobrir Guarulhos ainda. Esse dia ainda vai chegar. Vamos falar um pouquinho da parte ruim da coisa, que é o preconceito, a injúria racial. Acho que muito nordestino sofre, vocês podem falar aqui como modelo, mas antes
para a gente poder alertar você, poder falar até das histórias, se eles estiverem aqui para contar, para que você entenda melhor o que é preconceito, o que é injúria, o que você pode fazer, que leis você pode buscar, onde você vai se amparar. É importante que você acompanhe o depoimento do Dr. Marcos Antônio Ferreira dos Santos, que é vice-presidente para assuntos antidiscriminatórios da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da OAB Guarulhos. O nome é gigantesco, né? Mas ele atendeu a gente super bem e mandou o vídeo também aqui para o nosso quadro Conexão Câmara. Então acompanhe aí o que ele disse que é importante. Olá pessoal do Câmara em Pauta, nós vamos falar sobre preconceito. Mas para falarmos de preconceito, faz-se necessário primeiro distinguirmos entre preconceito e injúria racial. No preconceito, eu impeço que um grupo ou uma pessoa realize alguma coisa em razão da sua condição, da sua etnia. Já na injúria racial, eu ofendo a honra dessas pessoas, desse grupo, em razão da sua etnia. Certo? É importante sabermos que existem leis que nos protegem a respeito do preconceito. Nós temos a Lei 7.716 de 89, também temos o Estatuto da Igualdade, que trata do assunto, a Lei 12.288 de 2010, né? E onde eu posso reclamar se eu tiver sofrido esse preconceito? Eu posso ir à delegacia mais próxima, posso ir na OAB, defensoria, nos compeers, ou ainda procurar o advogado de sua confiança, né? É importante ainda ressaltar que, no caso da injúria racial, faz-se necessário, além do boletim de ocorrência, que você faça a representação para que essa pessoa possa ser punida penalmente e civilmente, certo? Beleza, pessoal? Por hoje foi isso, né? Até mais. Você sabe que a coisa mais legal desse quadro agora todo mundo tem o seu programa de rede social, né, o seu bate-papo lá, como o WhatsApp, que muita gente conhece, então já vibra o celular ali, a gente sabe que está chegando mensagem. Mas essa que é a informação legal, né, de trocar essa parte informal das pessoas que eu repito, às vezes não podem estar aqui na bancada, pelo menos contribuem com a sua participação. E o Dr. Marcos foi bastante esclarecedor, explicou a diferença entre injúria, preconceito e tal, certinho, o que você pode fazer para procurar e se defender. Eu acho impressionante, não sei vocês, que qualquer tipo de preconceito ainda aconteça em pleno ano de 2017. Qualquer tipo de preconceito. O racial, então, é um preconceito dos piores. Vocês viveram histórias assim, para contar, pessoais, ou de alguém que vocês conheçam? Eu posso falar primeiro? Por favor. Eu não vivi absolutamente nenhum problema desse. Eu, graças a Deus, rapaz, em todos os locais que eu vou, eu tenho todo o respeito como cidadão, viu? E procuro de todas as formas me apresentar da forma mais cidadã possível, mais brasileira possível, né? No tratamento, na educação, na forma melhor de se relacionar com qualquer um. Então, graças a meu bom Deus, sou muito bem recebido em qualquer lugar que eu vou. Pelo contrário, as pessoas gostam da minha presença. Não existe aí nenhuma uma vontade de dizer que é assim que eu sou. Não, absolutamente. É que não tive. As pessoas são amáveis com relação à minha pessoa. Não tive nenhum problema em nenhuma vez. Você conheceu bastante gente decente, ainda bem. Você teve algum, Herbert, algum caso que você lembra? Ou do pessoal eu tive um pouco, mas meu preconceito tá à vista, né? Pessoal, quando a gente chegou aqui, o pessoal chamava a gente de baianinho, né? Era baianinho e tal. Depois aí foi o período que eu fui para a fábrica. Não é o Elton, hein? Isso não é ofensa, pessoal baiano que não chamava, sabe. né? Mas eles sabem que chamavam, né, gente? Depois, quando eu entrei em fábrica, eu fui torneiro mecânico, e aí meu apelido foi Cabeção. Então, o cara olhava para mim assim, eu acho que ele não podia chamar de Cabecinha, né? Aí, ó, Cabeção, o cara olhava para a cabeça e já dizia. Mas você levava numa boa isso? Eu você levava numa boa porque eu levava numa boa, porque logo que eu comecei a ser torneiro, eu era meu oficial torneiro, e depois eu descobri como você dá produção, né? E aí eu corri para o Senai, estudei no mesmo Senai lá do Lula, lá no Brás, e aí eu comecei a aprender da produção. Quando eu voltei para a minha empresa,
trabalhando na empresa, aí eu passei a dar a maior produção. Aí os caras já não me chamavam de cabeção, porque eles queriam saber toda a técnica. Eu aprendia a dar produção na empresa, né? Aí os caras falavam, ô, Seabra, para a gente fazer assim, afiar uma ferramenta e tal. Então eles me chamavam de nome. Mas por brincadeira, jogando bola, jogava bola, né? E também eu levava, eles perguntavam para mim onde tinha as casas do norte, né? Então, naquela época nós tínhamos umas 50, hoje nós temos mais de 100 casas do norte aqui em Guarulhos. E onde é que tem um sarapatel bom, onde é que tem um mocotó bom, aonde tem... Aí a pessoa, cabeção, eu deixava, porque eu também não... Né? Eu tinha uma cabeça grande mesmo, eu ia fazer o quê? Acho que a coisa ruim mesmo é a parte pejorativa, né? Que nem como disse aqui como disse o Dr. Marcos, quando você é impedido de fazer alguma tarefa, ou prestar um concurso, ou concorrer a uma vaga de emprego, justamente pela sua etnia, né? Pela sua raça, pela sua religião, essa é a parte realmente deplorável de tudo isso aí, né? Sim. Mas eu acho que foi tudo a gente mostrando aquilo que a gente é. Eu, graças a Deus, aonde eu entrei, sempre entrei e saí. Tanto do serviço público, funcionário, fui funcionário da Câmara aqui 12 anos, fui funcionário da Prefeitura 15 anos. Hoje eu tenho um legado de amigos, né, muito grande, aonde eu ando, amigos também. No meio político, seja qual for o partido, sou amigo de todos, então não tenho esse tipo de coisa. Maravilha, acho que a gente ainda bem. Faz, né? A gente é que faz. Não, né? ainda bem. É que tem gente que, infelizmente, ainda não tem esse patamar de evolução e a gente vê, inclusive, em redes sociais isso, intolerância de tudo que é tipo, infelizmente. Gente, infelizmente o programa está muito bom, mas acabou. Vou pedir as considerações finais para vocês. Lembrando que a gente não falou aqui, viu, Bosco, de outros grandes expoentes, eu estou com alguns abertos aqui, que são escritores nordestinos, como João Cabral de Melo Neto, José de Alencar, Jorge Amado, Nelson Rodrigues, Raquel de Queiroz. Tem muitos que você nem sabe que é nordestino, tenho certeza. Gregório de Matos, Clarice Lispector, Graciliano Ramos e Vidas Secas. Nossa. Quem não leu Vidas Secas no colégio, pro vestibular, enfim, todo mundo. Ferreira Goulart, Manuel Bandeira, enfim, uma infinidade aí de expoentes na música, na literatura, na pintura, em diversas outras áreas. Elton Soares de Oliveira, baiano, amigo, muito obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Consideração final, valeu. Legal, então, acho que vocês estão de parabéns por tomar essa iniciativa, né, de lembrar uma comunidade tão grande aqui em Guarulhos, né, que, nossa, acho que a construção da cidade de Guarulhos teve duas etapas assim muito bem marcadas, né? O trabalho escravo, né? Por mais de 320 anos, os escravos construíram parte desse grande patrimônio que foi a cidade de Guarulhos, e depois o trabalho dos nordestinos com o período industrial. Então, se você pegar os galpões industriais, as indústrias, toda a produção industrial, Guarulhos já é uma das maiores produtoras no... Era uma grande força de trabalho, né? Nossa, você vai ter a mão desses nordestinos, né? E que em precárias condições de trabalho, muitas construíram vezes... muito do que a cidade construíram hoje, muito né? do que é a cidade de Guarulhos, né? Então, valeu então. Uhum. Até uma próxima aí. Bosco, muito obrigado por ter vindo a esse Câmara em Pauta, espero que tenha curtido participar. Nos vemos aí, hein? Adorei, rapaz. Leandro e toda a produção que está aqui, tenham a certeza que é um programa necessário. Eu explico por quê. Não é só porque é o dia do nordestino no próximo dia 8, né? Mas principalmente pelas colonizações. Não citemos apenas os nordestinos, mas podemos tratar da mesma forma os gaúchos, os nortistas, né? E de outras regiões brasileiras. O nosso torrão brasileiro é rico, já dizia, não é? Darcy Ribeiro, em suas alusões, que a nossa maior riqueza é essa miscigenação, essa mistura de raças. E neste contexto, sim, os nordestinos cumprem o seu papel, e daí a minha eloquência e a minha vontade de fazer o melhor de si por esse Brasil inteiro, representando de forma orgulhosa um nordestino que nasceu lá na Paraíba, no interior, no polígono das Secas, que é Cajazeiras. Tenho muito orgulho, porque Cajazeiras, como Guarulhos, também tem a sua marca, né? Lá estudaram grandes nomes e Cajazeiras tem o seguinte lema: Cajazeiras, a cidade que ensinou a Paraíba a ler. E, portanto, temos muito orgulho
desta nossa luta pela educação e pela cultura em nosso país. Muito obrigado, Bozo. Obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso Câmara em Pauta. Herbert, muito obrigado também por ter comparecido. Consideração final aí, valeu. Olha, eu quero aqui agradecer também a toda a produção e até que dar uma mensagem para Bosco, que a gente possa dar as mãos. Eu já conversei, visitei lá onde ele começou, lá no Ibopoúva, fui até com o atual prefeito, ele nem imaginava um molecão, foi de bermuda, eu lembro. Né? A gente fomos lá onde tinha. Na Casa dos Cordéis. Casa dos Cordéis, eu já aclamar pela Semana Nordestina. Agora tem uma novidade para ele. O prefeito atual nos solicitou para fazer um projeto criando o Polo Cultural Nordestino. E aí já convidar ele para nos unir ao Conselho, para que a Casa dos Cordéis venha para dentro do polo. Estamos procurando uma área, já solicitamos ao governador para que, já que vai desocupar aquele cadeão que está lá do lado de lá, que é um pedido da gente, de que seja doado para fazer o polo cultural, pois passa naquela avenida grande do aeroporto. Seria bonito estar aquelas 9 bandeiras do Nordeste criando o polo cultural. Está sendo estudado, o deputado que falou, Gileno, também está solicitando. Nós temos 9 deputados nordestinos também, que vai lutar para a gente conseguir. Então, que vocês, o governo dou o cadeão para nós fazer o polo e a prefeitura nos faz outras formas e as outras empresas, os bancos inteiros, para nós criar na nossa cidade, né, acabar com esse negócio de ser passagem de cadeão ali e a gente ter um polo cultural nordestino. Eu também quero aqui só aproveitar o embalo e agradecer. Eu saí de uma eleição agora na Proguaru, 5 meses de Proguaru, descobri dentro da Proguaru tem 4.500 funcionários, mais da metade dos funcionários é tudo nordestino. Aí eu vi a oportunidade de ser candidato do Grêmio, descobri o que tem de piauiense, maranhense, e pessoal, eu digo, então eu sou candidato do pessoal. Acabei de ganhar agora e sou o novo presidente do Grêmio da Proguaru. Que eu ganhei agora esses dias, faz 1 mês e meio. Fui buscar os votos aonde? No meio dos nordestinos. Só foi fazer, fiz umas 3 mocotosadas lá, ganhamos a eleição. Né? Então quero agradecer a todo o pessoal, a turma, bancada de nordestino que tem, né? E aqui também tem uma turma de nordestino de vários partidos que a gente quer vir para cá e discutir tanta coisa bonita que Guarulhos tem, né? O maior sonho, voltando ele dizendo de novo, por isso que eu quero que ele esteja com a gente, o sonho nosso, e eu ganhei esses dias, é montar um museu da migração nordestina em Guarulhos. E ontem mesmo uma mulher me deu um pilão que estava guardado, aqueles pilão feito no Machado, né? Não é aquele pilão bonito, né? Aí a mulher estava lá para ir jogar no lixo. Eu não faço um negócio desse. Me dê para nós que eu vou levar para o museu. Bacana. Então eu acho que a gente dar as mãos e pegar o nosso amigo Elton, que eu tenho a maior admiração por ele, e a gente juntar as forças aqui e montar um grande trabalho, dizendo como diz o programa, o Nordeste é aqui. Tomara que dê certo, viu? Várias iniciativas que você levantou aqui em primeira mão no Câmara em Pauta, como essa questão aí do antigo cadeião, tomara que isso realmente evolua. O convite está feito aqui pro Bosco participar do conselho, tudo aqui no Câmara em Pauta, hein, gente? Ele está sendo polo de informação aqui também. Quero aproveitar e agradecer o seu carinho, a sua participação e lembrar que ainda bem que a gente falou de cultura, de literatura, de música um pouquinho só, mas ainda bem que a gente não falou da gastronomia nordestina aqui, porque essa hora a gente tá gravando, a fome que ia dar aqui ia ser um negócio impressionante. Então ainda bem que a gente não tocou nesse ponto, fica para uma próxima, quando a gente puder ter uma degustação também, né, que ninguém é de ferro, aí fica um negócio mais confortável para todo mundo. Gente, obrigado por ter assistido a Câmara em Pauta de hoje. Nos vemos então na próxima segunda com mais um CP Inédito, combinado? Te vejo aqui, TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Tchau, gente.